Vamos hoje entrar em uma aventura que a nossa batalha, a nossa discussão vai se passar em uma escola para monstros, em que está afastado da sociedade e que tem como personagens baseados em bonecas. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Monster High, o filme é baseado naquelas bonecas que muitos de nós conhecemos, que pertencem ao grupo da Mattel, que são meio humanos, meio monstrinhos, e lançou o ano passado nos cinemas. A gente vai acompanhar nesse filme a história de Claudine. Claudine é uma meio lobisomem, meio humano, que não conseguia achar um local para se encaixar, porque ela tinha certas aparências humanas, mas também tinha aparências de lobisomem, e todos tinham medo justamente dessa questão dos monstros, porque além de serem diferentes, poderiam ser perigosos. Um dia Claudine acaba recebendo uma carta da escola Monster High, que é a escola dos monstros, dizendo que ela havia sido aceita naquele local. Ela dizia que lá era o lugar dela, e a partir daí é que a gente vai entrar mais a fundo nessa história. Gente, sinceramente, eu não conheço muito a questão da história da Monster High. Eu sei que são bonecas e eu sei que surgiram animações a partir das bonecas. Porém, não vou negar, sim, eu acho as bonecas muito lindas, mas também muito caras. Então a gente começa a acompanhar desse jeito. E sim, é um filme infantil, porque, claro, Monster High é para o público infantil, mas é divertido porque é um musical com fantasia. O que me torna a história mais interessante é o fato de que, novamente, nós vamos entrar naquele mundo de que existe uma pessoa que é um mestiço que não havia encontrado o seu lugar. Tecnicamente, gente, daí para se dizer que Monster High lembra muito o personagem do próprio Harry Potter. A Claudine em si lembra muito o personagem do Harry, porque ele era filho de uma trouxa, né, com um bruxo, e a Claudine é exatamente igual, porque ela é filha de um humano com um lobisomem. E ela não conseguia achar o seu lugar naquele mundo. Ela não sabia como se iria se encaixar. E a questão era que também existia um outro ponto. Ela havia perdido a mãe, então só tinha como tutor somente o pai. Aí é que se distingue nessa questão da história do Harry Potter. Porém, nós estamos falando de um filme de magia, de fantasia. Então a gente entra a fundo nisso quando ela acaba recebendo essa carta e sendo aceita na escola de Monster High, que lembra o que? Sim, Harry Potter. E sim, se vocês já me conhecem, eu sou extremamente fã de Harry Potter, então esses filmes de magia eu sempre vou comparar com Harry Potter. Então ele vai lembrar muito aquela questão. O que é interessante, eu acho que na minha opinião, é o fato de que é um filme musical. Eu amo filme musical e é mais um ponto de que estamos focando a história em mais uma boneca da Mattel. Eu não sei, eu acho que a Mattel resolveu que agora ela quer fazer filme de todas as suas bonecas. De duas umas, ou porque a boneca não está mais fazendo sucesso, ou porque eles literalmente querem mais dinheiro. Se duvidar, é as duas coisas. Mas o que encanta é justamente o fato de que quem já viu a boneca da Monster High sabe que o personagem, a live action, ficou muito parecida. Gente, eu achei extremamente parecida a atriz, né? O personagem da Claudine com a boneca que existe dela. Então eu achei que ficou bem parecido. Eu achei interessante essa questão de eles terem trabalhado essa questão do detalhe, de deixarem uma história
próximo possível, não idêntico, mas muito parecido com o que é a boneca. Outro ponto é a parte, sim, dos detalhes da roupa dessa personagem, principalmente a questão da Claudine. Por quê? Porque o personagem dela é um lobisomem, gente, então as orelhinhas que ela tem acabam se mexendo, então eu achei interessante esse detalhe que eles deram, porque provavelmente deve ser um mecanismo encaixado, não sei se ela aperta ou realmente alguém que estava da produção apertando, que quando ela tinha, às vezes sentia medo, ou o modo como ela agia, se movia, as orelhas também se moviam. Então eu achei interessante esse detalhe rico que eles deram para pequenos detalhezinhos, vamos dizer assim, dar uma ênfase, se destacar com o fato da personagem ficar mais parecida com a boneca, essa questão das orelhas delas se mexerem, mas um detalhe muito importante é que sim, a Claude não tinha cauda como um lobisomem. Então você já vê esse ponto de diferente, que ela tem sim ainda características humanas. Não vou negar que quando eu vi esse filme na plataforma da Netflix, sim, se vocês estão se perguntando de que plataforma é da Netflix, não é o original deles, mas uma questão de que entrou no catálogo deles. Eu fiquei muito interessada, porque é interessante a história da Monster High. Eu nunca vi, mas eu sempre achei as bonecas bonitas. E o fato de que eu amo musical, então quando eu vi que era um filme de musical, literalmente, pronto, já me ganhou, gente. A história em si de Monster High, vou ser bem sincera, é uma história extremamente básica, é bem clichêzão daquele filme adolescente infantil para o público infantil, como é o caso de Descendentes, como é o caso desses filmes de zombie, que é uma história bem básica, porém que no meu ponto de vista tem um ganho maravilhoso com essa inclusão de músicas. Uma outra coisa que eu achei interessante nesse personagem é o personagem da Frankie. É uma criação do Frankenstein, né? Dos pais dela, né? Então ela vai contando sempre que cada parte dela pertence a alguém famoso. Então é interessante isso, até a questão do próprio cérebro dela. Ela diz que pertenceram a pessoas extremamente inteligentes e extremamente famosas. E também a questão de que ela não tem um gênero definido. Nós entendemos isso no filme. Ela fala sobre isso, nessa questão de como ela quer ser, que se direcionem a ela. Então ela não escolheu uma definição de como ela se define no gênero. Então é interessante essa questão do filme, apesar de ser sim um filme infantil, ele tem pontos bastante interessantes e atrativos, até mesmo para o próprio adulto. Se você é fã de musical, por exemplo, você vai adorar esse filme. O bacana dessa questão desse primeiro filme do Monster High é que, sim, como eu disse, nós acompanhamos a Claudine. E quando ela entra nessa escola de monstros, ela finalmente se encontra nesse ambiente, porque ela diz que o lugar dela é ali. Porém, ela não é um monstro por inteiro. E durante gerações e gerações, durante anos e anos, humanos e monstros nunca se deram bem. Aí nós paramos e pensamos, epa, parece com que filme? Sim, lembra Hotel Transilvânia. Então foi criado aquela escola, vamos assim dizer, para os monstros, para proteger eles dos seres humanos, porque os humanos são pessoas perigosas. E sim, se parar para pensar, tudo que é diferente do ser humano, ele acaba julgando e questionando. Então eu achei fabuloso essa questão, ter referências principalmente dessa parte de pessoas importantes, pessoas inteligentes, famosas, que foram importantes na nossa história geral, como também trabalhar aquela questão de lembrar o Hotel Transilvânia. Outro ponto desse filme, gente, é que quando a gente vai acompanhando a história da Claudine, nós entendemos, né, como eu disse, essa parte de que humanos e monstros não se dão bem. Como ela é mestiça de um humano, ela começa a se questionar o que aconteceria quando monstro e humano se envolvem. Então a gente entra nesse mundo da Claudine porque ela ainda se sente excluída, por mais que ela no começo achou que estaria se encaixando nesse mundo, na escola dos Monster High, ela começa a se questionar se realmente ela faz parte desse mundo. Então nós vamos
ver essa questão da batalha da personagem, ela perdendo os poderes dela, se transformando em humano. E é interessante porque, nossa, ela fica bem diferente, né? Voltada como se fosse a atriz mesmo, sem nenhum todo aquele make trabalhado. Na minha opinião, apesar de ser um filme infantil, ele é bem divertido. Eu acho que vale muito a pena você assistir com a criançada, e principalmente porque é gostoso as músicas. Sinceramente, eu só acho que as músicas lembram muito as batidas de Descendentes com uma mistura de zombies. Na minha opinião, eu acho que, como eu e minha mãe estava discutindo, parece que normalmente esses filmes infantis, vamos assim dizer, meio que live action, meio que trazendo esse mundo de seja princesas ou Monster High pro atual, pro filme, o live action, vamos assim dizer, parece que meio que tem uma pessoa específica que faz o desenvolvimento das músicas, porque elas têm batidas muito parecidas, mas apesar disso, ainda vale muito a pena assistir o filme. Como eu disse, gente, é um filme pra família toda, pra toda a criançada. Então, se vocês não têm uma ideia, é um outro filme, uma outra ideia para um feriado, para esse feriado que tá chegando de 15 de novembro, para vocês estarem assistindo com a família e se divertindo com esse mundo de Monster High. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se vocês já assistiram Monster High, o que vocês acharam? Qual é a opinião de vocês? Qual que é o personagem que vocês mais gostam dessas bonecas da Monster High? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!